Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita, conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade. E seja você bem-vindo, seja você bem-vinda. Aqui estamos transmitindo através da web rádio Cristo Consolador. Estamos ao vivo e convidando a você para fazer a sua participação, para estar conosco e trocarmos aqui as nossas informações e entendermos, à luz do Espiritismo, com maior profundidade, o Evangelho. Você pode, então, enviar a sua mensagem, tanto através do Facebook, quanto do YouTube, acessando Web Rádio Cristo Consolador. No programa de hoje, na primeira parte, nós vamos desenvolver o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Na sequência, teremos com o nosso Caiba Schutel os ensinos de Jesus. Depois, na terceira parte, estaremos aqui juntos com Paulo de Tarso, o maior apóstolo do Evangelho, e vamos encerrar o programa com a palavra de José Herculano Pires sobre mais uma das lições do nosso Mestre Jesus. Vamos, então, colocar aqui no ar a nossa apresentação em slides, para que você possa fazer o acompanhamento e a sua participação. E o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos trabalhar o item 23 do capítulo 5, que tem por título Os Tormentos Voluntários. É uma mensagem dada pelo espírito Fénelon na cidade de Lyon, no ano de 1860. Nós já lidamos com esse texto no programa passado, voltamos a ele pelo seu profundo significado, porque ainda temos vários aprendizados a realizar com essa mensagem desse espírito que sempre mostrou uma visão moral e espiritual muito profunda nas suas comunicações e aliás, na história da literatura francesa, da arte na França, ele está ali, consignado nessa história, e é um personagem realmente muito respeitado pelos franceses. Fénelon, que foi, nessa sua existência, com esse nome, ele que foi um sacerdote da Igreja Católica, teólogo, enfim, realizou um trabalho realmente exemplar de caridade, de amor ao próximo e de ter uma visão bastante espiritualizada sobre o viver humano. Vamos, então, passar a palavra a ele, quando, então, ele nos diz: o homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia, pelo menos, gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constitui uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Entendendo esta fala do espírito Fénelon, nós temos que reconhecer que ele está com a razão. Nos tempos atuais, nós temos visto os seres humanos se debaterem por coisas de ordem material. Status social,
riqueza a nível financeiro e possuidor de propriedades, se batem por poder político e assim por diante. Tudo isso é ilusório, porque tudo isso, como nos lembra Fenelon, é perecível. São coisas da matéria. Na matéria ficam e não trazem a tão sonhada felicidade. Quantas pessoas querem ficar famosas e ganhar dinheiro com a sua fama, mas com isso não conseguem ter um segundo de paz na sua vida. Não é verdade? Nós conhecemos histórias e mais histórias a esse respeito. E vemos na imprensa, nas mídias de comunicação, esses mesmos personagens envolvidos com escândalos os mais variados. Quantos que não ganharam muito dinheiro, mas iludidos com as coisas da matéria, perderam tudo o que conquistaram. Quantos que não cometem o suicídio, ou que não se veem às voltas com transtornos mentais, com a depressão, porque estamos equivocados. A felicidade não está no dinheiro. A felicidade não está na fama. A felicidade não está no status social que se ostente. A felicidade não está no poder político ou empresarial. Não. A felicidade está, como Fenelon nos lembra no seu texto, nos gozos da alma. Ou seja, a felicidade está no bem que se proporciona ao próximo. A felicidade está na caridade que se realiza junto aos mais necessitados. A felicidade está no crescimento do amor a nós, ao próximo e a Deus, que vamos então desenvolvendo e conquistando, porque pertencem à alma e não à matéria. Quando as tribulações da vida aparecerem, os desafios existenciais, quando a morte chegar, estaremos calmos, confiantes, robustos na fé, e assim seremos felizes. Primeiramente, uma felicidade relativa diante das provas e das expiações, das quais ainda necessitamos. E depois, a felicidade mais plena, pelo que vamos receber no nosso retorno ao mundo espiritual. Não nos iludamos, não vivamos equivocados, despendendo energias e tempo para conquistas efêmeras de ordem material. Não que o Espiritismo condene a riqueza, não que o Espiritismo condene a posse da casa própria, não, absolutamente. Porque o Espiritismo entende que estamos encarnados, vivendo uma experiência material e da matéria necessitamos. Mas também entende o Espiritismo que tudo o que é supérfluo é um peso para o espírito. Por isso, quando estudamos o Espiritismo, compreendemos a necessidade do desprendimento para estarmos melhor preparados quando chegar a hora do nosso retorno à pátria espiritual de onde viemos. Tem, portanto, toda razão o espírito Fenelon quando nos chama a atenção para não tomarmos o caminho
meramente material, achando que a felicidade está no gozo dos bens materiais. A felicidade está no gozo dos bens imperecíveis da alma, que vão nos trazer uma felicidade relativa aqui mesmo no mundo terreno, diante dos desafios naturais desta existência. Diz ainda Fenelon: quantos tormentos consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é, está sempre rindo, pois se olha para baixo, em vez de olhar para acima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas e acalma em meio das tormentas da vida. Não será uma felicidade? Chama-nos a atenção, nesse belíssimo texto de Fenelon, dado na cidade de Lyon, no ano de 1860, e que Allan Kardec reproduziu no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos fala para não inventarmos necessidades absurdas. Ah, eu preciso ter isso. Ah, eu preciso comprar aquilo. Ah, eu preciso ter o cartão de crédito da marca tal. Ah, eu preciso fazer a viagem. Eu tenho que me endividar para poder comprar. Calma, muita calma. São necessidades que inventamos, e muitas delas absurdas. Cuidado com a inveja. Quantas e quantas vezes queremos trocar de celular, por exemplo, este aparelho tão em voga nos dias atuais, porque o nosso amigo, a nossa amiga, o nosso vizinho, nossa vizinha, nosso familiar está com o celular mais moderno. Mas se ele pôde adquirir o celular mais moderno, que bom, que ótimo. Mas por que temos que nos endividar para trocar de celular se o nosso está funcionando muito bem? Se está nos atendendo dentro das nossas necessidades sem nenhum problema. Portanto, não temos a necessidade de trocar de imediato o celular, a TV, a geladeira, o carro e assim por diante. Vamos nos contentar em viver com aquilo que possuímos, com aquilo que podemos conquistar com o nosso trabalho honesto, dentro das nossas condições financeiras, sem invejar aquilo que não nos pertence e sem fazer loucuras para adquirir o que, de fato, nós não precisamos. O supérfluo, como diz o próprio nome, não é necessário. Desde que tenhamos o necessário, nossa casa está montada, nada nos falta nesse cotidiano. Não sonhemos com coisas que, na verdade, nos levarão a problemas existenciais muito sérios, porque, como diz o antigo ditado, daremos o passo maior do que a perna. Temos que ter muita calma e sempre olhar para baixo e para os lados, como nos pede Fenelon, para reconhecermos que não temos do que nos queixar, porque muitas pessoas estão em situação muito pior do que a nossa. Sofrem doenças terríveis, estão enfrentando a miséria, o desemprego, tantas situações, de fato, muito difíceis. Portanto, sejamos gratos a Deus por aquilo que temos, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelo que já conquistamos e o que ainda podemos conquistar.
mas nunca esquecendo da caridade, do amor ao próximo, porque somente elas podem gerar para nós a verdadeira felicidade. Ou seja, não criemos voluntariamente tormentos, aflições, problemas, dificuldades que não precisamos passar. Vivamos bem, mas de modo simples, com desapego e sem esquecer da caridade para com o nosso próximo. Tudo isso, então, nós entendemos a partir deste texto do Espírito Fénelon, que se encontra no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas agora, nós vamos sair dessa obra magnífica da codificação espírita para dar um mergulho no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, autoria de Caibar Schutel. Ele que foi valoroso divulgador do Espiritismo. Ele era da cidade de Matão, no estado de São Paulo. Ficou conhecido como o bandeirante do Espiritismo, mas também como o pai dos pobres, porque Caibar Schutel fez uma extensa obra de assistência aos mais necessitados. Dessa obra, nós já fizemos o estudo de todas as parábolas e estamos agora desenvolvendo o estudo dos ensinos de Jesus. Hoje, nós vamos ver o capítulo intitulado Os Sinais dos Tempos. Esse capítulo tem por base uma passagem do Evangelho segundo Marcos, que está no capítulo 13, versículos 1 a 27. É uma passagem muito extensa e nós colocamos aqui no slide apenas o início dessa passagem que está lá no Evangelho segundo Marcos, mas que já será suficiente para realizarmos o entendimento. Então, diz este nosso evangelista, ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, olha, mestre, que pedras e que edifícios. Disse-lhe Jesus, vê estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, ou seja, derrubada. Caibar Schutel faz um extenso estudo desta passagem que o apóstolo que o apóstolo Marcos registrou no seu evangelho. E Caibar Schutel, no seu texto, vai nos lembrar que Jesus lembrou, não apenas aos discípulos, mas a todos nós, que com o tempo, nós, seres humanos, iríamos nos entregar à iniquidade, que o amor se esfriaria nos nossos corações e que não haveria mais caridade, que os afetos iriam se extinguir, se estremecer e que o caráter seria aviltado. Olhemos para a nossa humanidade depois do Cristo. Até mesmo em nome dele e de Deus, nosso Pai, fomentamos guerras e mais guerras. Muita destruição, muitas mortes, muitas dores e muitos sofrimentos. Culminando no século XX como o século mais destrutivo que a humanidade já teve. A Primeira Guerra Mundial, acontecida de 1914 a 1918, ceifou a vida de aproximadamente 30 milhões
de seres humanos que morreram, desencarnaram por causa dessa guerra hedionda. E não estamos aqui levando em consideração os que ficaram mutilados, doentes, órfãos e assim por diante. Depois, tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945, onde calcula-se que perdemos o dobro, ou seja, 60 milhões de vítimas fatais, com uma destruição nunca vista. A Primeira Guerra Mundial se situou principalmente no solo europeu, mas a Segunda Guerra Mundial extrapolou, foi além e pegou também a Ásia. Se somarmos as mortes dessas duas grandes guerras, nós temos em torno de 90 a 100 milhões de pessoas que morreram nesses dois períodos. Mas se juntarmos as guerras civis, lembrarmos, por exemplo, da guerra do Vietnã, a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque e assim por diante, nós praticamente dobramos esse número. Vamos chegar aí a uns 200 milhões de seres humanos desencarnados por causa dessas guerras, fora todas as consequências delas. E permitimos que o materialismo tomasse conta de boa parte da humanidade. Por isso, Jesus, que tinha o olhar no futuro, anunciou aos seus discípulos que aquelas pedras gigantescas e maravilhosas que compunham os grandes edifícios do Templo de Jerusalém, essas pedras não ficariam uma sobre a outra, tanto a nível material quanto a nível espiritual. Porque a verdade é que nestes 2000 anos depois de Jesus, nós nos afastamos dele. Não colocamos em prática o Evangelho com as suas lições e os seus ensinos de ordem moral. Estamos ainda às voltas com o homem velho, inferiorizado, materialista, egoísta, orgulhoso. Ainda estamos às voltas com a violência, o desrespeito, o preconceito, a discriminação. Ainda lutamos equivocadamente por questões apenas e tão somente de ordem moral. Mas Jesus não estava nos abandonando. Jesus não estava dizendo que o fato de não sobrar pedra sobre pedra, que nós não receberíamos a verdade, que não a conquistaríamos, e que não teríamos sobre nós, nos envolvendo, o amor divino. Ele apenas anunciava que iríamos passar, ao longo do tempo, por um período de transição provacional muito grande, muito profundo, mas que venceríamos esse período. Mas só temos uma maneira de vencer essas provações e todas essas conturbações que nos visitam na humanidade de todos os tempos e ainda dos tempos atuais. E Kai Bar-Schutel vai nos lembrar no seu texto o caminho que precisamos tomar quando ele nos diz: vamos concluir aconselhando o leitor, que é o texto dele, aqui no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, a tomar um lugar nas fileiras do Cristo, porque só assim ficará resguardado dos males futuros, que farão ruir o mundo velho com suas paixões, para, removidos os escombros, erguer-se em cada alma uma cátedra onde o Espírito da Verdade possa
pontificar. E o Espiritismo, que tem à sua frente o Espírito da Verdade, o Consolador prometido, veio reviver o Evangelho, veio trazer no seu Espírito e na sua verdade as lições e os exemplos de Jesus, o Cristo de Deus, o enviado pelo Pai para nos conduzir, ovelhas perdidas do seu rebanho, para o verdadeiro átrio, que é o da alma imortal que nós somos, neste encontro conosco mesmo, através do amor e da transcendência da nossa realidade espiritual. A mensagem do Evangelho deve ser a mensagem que vibra em nosso coração e em nossa mente. A luz do Evangelho deve ser a luz que ilumina a nossa caminhada terrena. Os sinais dos tempos foram dados já por Jesus. Se esses sinais estão se estendendo ao longo do tempo e por um tempo maior do que desejaríamos, é porque estamos fazendo ouvidos de mercador, ouvidos surdos à sublime mensagem divina do Evangelho, da lei de amor, que nos conclama para superarmos a matéria e nos entendermos como espíritos imortais que somos, e que não basta conhecer, é preciso sentir. Precisamos combater a indiferença, a insensibilidade, o egoísmo, o orgulho. E se determinadas obras humanas nos encantam, lembremos que elas são nada perante da obra divina espalhada por este universo e que nos aguarda. Somos espíritos imortais destinados à perfeição. Vamos também encarnar nos outros mundos que compõem este universo, em mundos superiores ao nosso planeta Terra. E esse tem que ser o nosso desejo, a nossa aspiração, sem nunca esquecer a caridade, que é o amor em ação, e que nos traz a verdadeira felicidade, e que nos remete a um encontro com Jesus, o nosso guia e modelo, porque todos nós, queiramos ou não, acreditemos ou não, seremos como ele, porque um dia chegaremos ao estado de espírito puro, espírito perfeito, tanto quanto ele, Jesus, o é. O Espiritismo nos dá essa certeza e nos faz erguer o olhar para esse futuro esplendoroso que nos aguarda enquanto construtores de nós mesmos, nós que jornadeamos pela vida que Deus nos dá. Portanto, admiremos sim as boas obras promovidas por nós, espíritos reencarnados, enquanto seres humanos, que aqui estamos. Mas lembremos que as boas obras humanas, nos seus edifícios, nos seus templos, na sua engenharia, passam, se deterioram, porque são obras feitas com a matéria, na matéria. E a nossa realidade é a espiritual. Por isso, precisamos dar mais importância aos grandes vultos, aqueles que nos deram exemplos de solidariedade, de fraternidade, de amorosidade, de caridade, de desprendimento, para termos como exemplos para nós mesmos. E, acima de todos eles,
Jesus, nosso Mestre, o enviado de Deus, que veio nos ensinar a lei de amor, que deve reger os nossos relacionamentos e a nossa vida imortal. Conseguimos, então, fazer todo este apanhado com o Espiritismo a partir do registro de Marcos em seu Evangelho, no capítulo 13, versículos de 1 a 27. Lembrando que o Espiritismo nos conclama para que façamos, acima de tudo, a nossa transformação moral, porque é isso que seguirá conosco para todo o sempre. Muito bem, está na hora de nos voltarmos para as cartas ou epístolas de Paulo de Tarso, que consideramos o maior apóstolo do Evangelho que este mundo já teve. E nós estamos trabalhando, neste momento, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ou seja, aos cristãos que compunham a comunidade ou igreja da cidade de Tessalônica. E nós estamos aqui destacando alguns versículos dessa carta. E não vamos entrar aqui numa discussão estéril que os nossos historiadores adoram fazer, e ficarmos aqui, então, discutindo se essa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses foi ou não, de fato, escrita por ele, ou se ela foi escrita por discípulos de Paulo de Tarso depois da sua morte. São questões históricas que, na verdade, não são as mais importantes, porque mais importante é estudar o conteúdo da mensagem de Paulo nessa carta, que os espíritos, a partir de Emmanuel, esse grande estudioso do Evangelho, tomam como uma carta verdadeira. Não há na literatura espírita mediúnica nenhum questionamento a respeito da autenticidade da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, a partir daí, vamos estudar o versículo 4 do primeiro capítulo, onde Paulo nos diz: sois o nosso orgulho entre as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e da vossa fé em todas as perseguições e tribulações que suportais. Vamos, então, ao entendimento trazido pelo Espiritismo e que você pode acompanhar com maior profundidade na leitura do livro Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho, de minha autoria. É uma publicação apenas digital. Aí no slide está a capa do livro. O livro não teve publicação impressa, física. É um livro publicado apenas na forma digital e com exclusividade na Amazon. Então, para adquirir o livro Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho, você deve acessar www.amazon.com.br. Digita lá na busca o nome do livro ou o nome do autor, meu nome, Marcos Demário, para que você possa fazer a aquisição dessa obra. Voltando, então, ao versículo 4 do primeiro capítulo, nós entendemos, à luz do Espiritismo, que quando temos um encontro com o Evangelho, a partir da mensagem imortalista da alma, precisamos fazer todos os esforços para sermos fiéis a essa mensagem, perseverando para colocá-la em prática na nossa vida. Em fazendo assim, o centro espírita, ou
qualquer outro templo religioso cristão, verdadeiramente vai representar o Evangelho. Agora, se não formos fiéis, se não tivermos fidelidade à mensagem da Boa Nova, nós podemos ter um templo muito bonito, muito bem constituído, bem organizado, mas será frio, porque não estará representando, de fato, Jesus e o Evangelho. Num templo cristão, nós não deveríamos ter fofoca, maledicência, luta pelo poder temporal de ter um cargo diretivo, porque essas coisas são incompatíveis com Jesus, com as lições do Evangelho. Claro que precisamos ter organização, mas que essa organização seja a mais simples possível e que todos, no ambiente do centro espírita e de qualquer templo religioso cristão, se entendam através da fraternidade e da solidariedade, respeitando-se uns aos outros e amando-se uns aos outros, como nos pediu Jesus. E diante das nossas imperfeições, porque elas existem, que saibamos compreender, saibamos perdoar, porque o Evangelho está acima do nosso querer. Existem dois tipos de desafio na vida humana: os desafios externos e os desafios internos. Os desafios externos, todos nós conhecemos. Legislação que muda, exigências burocráticas, pessoas que não nos amam, e assim por diante. As questões de ordem física, um terremoto, um maremoto, uma tempestade, uma onda de calor, são coisas externas que nos atingem. Claro que podem nos perturbar, não resta nenhuma dúvida. Mas esses desafios externos, nós podemos lidar relativamente bem com eles e superá-los. A grande questão são os desafios internos, no conhece-te a ti mesmo e na autoeducação. Ou seja, na realização do processo da nossa transformação moral, combatendo o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a hipocrisia, não nos outros, mas em nós mesmos. Essa é a solicitação do Evangelho e revivida pelo Espiritismo. Porque, de resto, tudo é transitório. Mas a conquista íntima de ordem moral, essa é para toda a eternidade. Vamos trabalhar pelo Evangelho voluntariamente, com todo o desinteresse, porque o nosso ideal deve ser o melhorarmos para melhorarmos a humanidade. Portanto, vamos trabalhar conosco a bondade, a caridade, a humildade, a fraternidade, a solidariedade, o desprendimento. Tudo que nós, na verdade, aprendemos quando estudamos o Evangelho e quando ouvimos os benfeitores espirituais, quando conversam conosco, e temos uma literatura riquíssima a esse respeito no Espiritismo. Ampliemos o nosso conhecimento, mas, acima de tudo, vivenciemos a mensagem do Evangelho. E assim fazendo, nós conseguiremos, com toda a certeza, nos transformar, nos melhorar
E através desse nosso exemplo, conseguiremos também realizar a transformação moral da humanidade. Paulo de Tarso, nesse versículo, nos fez ter um entendimento bastante ampliado, bastante profundo. Pensemos no que ele disse aos Tessalonicenses: sois o nosso orgulho entre as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e da vossa fé em todas as perseguições e tribulações que suportais. Que bonito, não é mesmo? Que no centro espírita, que no templo cristão, que possamos ter essa perseverança e essa fé que caracterizava a comunidade de Tessalônica e que Paulo elogia no início da sua carta, nos remetendo a essa comunidade como exemplo de vivência do Evangelho. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade ao estudo desta segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, destacando, então, um outro versículo e traremos para estudá-lo à luz da doutrina espírita. E vamos agora ao nosso destaque literário. Hoje, nós estamos trazendo a você o livro O Sermão da Montanha, autoria de Rodolfo Caligares, publicação da Federação Espírita Brasileira. Rodolfo Caligares, querido autor, que já se encontra na pátria espiritual e que nos deixou algumas obras ligadas ao Evangelho, estudado à luz do Espiritismo. Nós mesmos já utilizamos esse livro, O Sermão da Montanha, aqui no nosso programa, e fica então aí a indicação para que você conheça essa obra que, sem dúvida alguma, vai lhe fazer um bem muito grande. E lembrando que o Sermão da Montanha é considerado o discurso mais lindo e profundo de Jesus, onde os seus principais ensinamentos ali estão. Então, fica aí a dica da obra O Sermão da Montanha, autoria de Rodolfo Caligares. Estamos chegando ao final do programa, então é aquele horário de passarmos a palavra a José Herculano Pires. Palavra sua que a fundação que leva o seu nome e de sua esposa resgatou nas antigas fitas magnéticas de gravação, porque José Herculano Pires manteve durante alguns anos o programa No Limiar do Amanhã, que é ao ar na Rádio Mulher de São Paulo, capital. Esse programa foi realizado na década de 1970. Os áudios estão disponíveis no site da Fundação José Herculano Pires. E nós, então, editamos os áudios para trazer para o nosso programa apenas a parte final do programa, quando, então, Herculano Pires comentava uma lição do Evangelho, e com uma profundidade e uma beleza incomparáveis. Realmente, chegar aos pés de Herculano Pires na interpretação do Evangelho, para nós, de fato, é muito difícil. Passemos, então, a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: no Evangelho segundo João, no capítulo 1, do versículo 19 ao 28. Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou, e a sua confissão foi:
Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe eles: Que és então? És tu Elias? Ele respondeu: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que possamos dar resposta aos que nos enviaram. Que pensas de ti mesmo? Ele replicou: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, eles tinham sido enviados pelos fariseus. Perguntaram-lhe também: Por que então batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água. No meio de vós está quem vós não conheceis. É aquele que há de vir depois de mim, e ao qual eu não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Isto passou-se em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. O problema do batismo é colocado de maneira bem clara nesta passagem do Evangelho de João. Nós vemos que João Batista, ou seja, João o que batizava, pois isso aqui quer dizer o nome Batista, é que ele batizava em virtude de obedecer às práticas tradicionais da Judéia naquele tempo. Quando nós investigamos o cristianismo nos seus princípios, verificamos que muita coisa que nos parece específica do Evangelho, especial do tempo de Jesus, na verdade, eram práticas antigas que já havia no meio do povo judaico e em toda a região em que Jesus pregou o seu Evangelho. No caso do batismo, é isso mesmo que ocorre. Por exemplo, podemos citar um livro bastante interessante de Maurice Gauguer. Maurice Gauguer é professor de teologia da Faculdade Superior de Teologia da Universidade de França. E no seu livro sobre o cristianismo nascente, ele fazendo pesquisas, aliás, é bom acentuar o seguinte, não da Faculdade da Universidade de França, mas da Faculdade Protestante de Teologia de Paris. Pois bem, Maurice Gauguer, estudando o problema do batismo, ele relata que naquele tempo as abluções eram adotadas em toda a Palestina como formas simbólicas de batismo. Por toda parte havia pessoas que batizavam as criaturas necessitadas de orientação espiritual, à margem dos rios, nos lagos e assim por diante, porque consideravam que a água tinha o poder de limpar não apenas o corpo, mas também o espírito. É claro que a simbologia, no caso, é evidente, mas as pessoas acreditavam mesmo no poder mágico da água. A água tinha o poder de limpar espiritualmente as criaturas. Por isso, João, que era o precursor, aquele que viera anunciar o Cristo, que viera endireitar as veredas do Senhor, quer dizer, preparar o caminho para que a pregação de Jesus fosse melhor compreendida, João submetia-se ao processo do batismo, porque entendia que era necessário atrair o povo pelos métodos que realmente eram empregados na região e favoreciam então a aproximação das pessoas a ele. Da mesma maneira, João mais tarde iria batizar o próprio Jesus. E isso por quê? Porque Jesus também, a fim de prosseguir no seu trabalho, na sua missão, na pregação do seu evangelho, ele necessitava de submeter-se àqueles ritos tradicionais do seu povo, a fim de que o povo não se afastasse dele, considerando-o impuro ou indigno da pregação que fazia. Tudo isto tinha por finalidade facilitar naturalmente o desenvolvimento da progressão do evangelho na terra. Ora, João Batista então esclarece de maneira bem clara que ele batizava com água, mas entre os judeus já se encontrava aquele que viria proceder de outra maneira. Ele viria submeter as criaturas ao esclarecimento espiritual. A palavra batismo, ainda segundo o próprio professor protestante Maurice Gauguer, é uma palavra que quer dizer praticamente iniciação, introdução do indivíduo numa determinada religião, numa determinada ordem espiritual e, portanto, num conhecimento novo. Ora, o batismo do fogo, de que nós encontramos referência em João e no próprio Jesus, o batismo do Espírito, nada mais são de que esclarecimentos, iniciação das criaturas numa nova ordem de compreensão espiritual.
Justamente por isso, o apóstolo Paulo diria, como nós sabemos mais tarde, que eles só batizaram uma vez, porque não foram enviados para batizar, e sim para pregar o Evangelho. O batismo devia substituir, no meio do cristianismo, a tradição judaica referente àquela forma de introduzir os indivíduos no judaísmo. Ora, sendo assim, o batismo representaria uma fórmula especial do cristianismo. Mas quando nós estudamos o Evangelho a fundo, quando verificamos nas próprias expressões de João e na própria manifestação de Jesus, que o batismo verdadeiro é o do Espírito e não o da água, então nós naturalmente compreendemos que o problema do batismo deve ser entendido também em espírito e verdade, como advertia o apóstolo Paulo. Estas explicações que nos são dadas no próprio Evangelho de João nos deixam sem nenhuma dúvida a respeito do assunto. Batizar quer dizer iniciar. Iniciar num conhecimento novo. O batismo do Espírito é a introdução espiritual de uma criatura no conhecimento do Evangelho. Por isso mesmo, o batismo no cristianismo primitivo não era feito em crianças, mas em pessoas adultas que recebiam o Evangelho e o aceitavam. Somente depois de aceitarem, de compreender a verdade evangélica, é que essas pessoas, recebiam o batismo do Espírito. E quem quiser saber o que é o batismo do Espírito, basta consultar no Evangelho aquela passagem notável do livro de Atos, em que vemos o apóstolo Pedro, na cidade de Jope, receber o convite do centurião Cornélios para ir à sua casa, onde os seus familiares estavam sendo perturbados por influenciações espirituais. Quando Pedro lá chega, vê o quê? As pessoas da família de Cornélios receberem o Espírito. A recepção do Espírito, então, era aquilo que se considerava no tempo o batismo espiritual. É aquilo que hoje no Espiritismo nós consideramos o desenvolvimento mediúnico. Muito bem. Com a palavra de José Herculano Pires, chegamos ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, aos queridos amigos espirituais, por mais esta oportunidade. E a você, que nos acompanha, que nos auxilia e que divulga o nosso programa para levarmos a mensagem do Evangelho em espírito e verdade, através das lições do Espiritismo para todos os corações e todas as mentes. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até nosso próximo encontro semana que vem.